pessoal, Metamorfose chegando pra vocês aqui. É hora de pensar fora do casulo. Tá na hora, né? Precisamos pensar fora do casulo. Tudo bom, João? Tudo bem, Tati? Tudo bem, gente? Tudo bom, Thalita? Oi, gente, tudo bem? E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, Adriana. Tudo bom, Adriana? Oi, tudo bem? A Adriana que veio aqui hoje, né? A gente iniciou o mês de abril, a gente sabe que... A gente já viu bastante coisa aí nas mídias falando, né? Sobre o mês de abril, o mês... Abril Azul, né? Que é o mês de conscientização do autismo. Então, eu gosto dessa palavra, conscientização. A gente precisa se conscientizar das coisas que estão acontecendo. E ela veio aí para trazer um pouquinho pra gente, né? Do que é esse mundo, como que a gente se relaciona, o que a gente precisa entender, né? Desse mundo azul. E você sabe que eu acho que é legal esse termo conscientização, porque é uma maneira a gente sair da bolha, porque entra naquela questão de que não precisa eu ser autista ou eu ter alguém autista para eu lutar por essa causa, né? Sim. E por qual causa que eu posso lutar? Pela da conscientização, ou do eu saber identificar quando existe uma criança autista, o que fazer em determinados momentos, porque às vezes a gente tem a questão que hoje em dia é colocado sobre a questão do cordão, né, de identificação. Isso. Então, às vezes a gente olha feio para uma mãe que está com um filho autista, que está em possível crise. Acho muito legal. É porque a primeira coisa que, né, vê uma criança em crise e fala assim, nossa, essa mãe não sabe educar. Sim. Nossa, não tem limite. Né? Sim. Tem 500 para julgar e 2 para colher, quando muito. E a gente vai começar aqui, né? Quem é a Adriana? Como que ela veio para essa causa? O que que ela faz? Sim, então, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com autismo há 10 anos, eu tenho mestrado em voz e tenho pós-graduação em análise do comportamento. Eu trabalho numa clínica, sou sócia de uma clínica em Campinas, que é a clínica Aba Beija-Flor, é um instituto, onde atende exclusivamente crianças autistas, nos diversos graus, né, leve, moderado e severo. E falando da conscientização, né, fala um pouquinho. Já entrando? Já entrando. Vamos embora. A criança autista, principalmente a criança, né? Porque conforme vai se adequando, né, aos sons do ambiente, mas eles têm essa intolerância auditiva, né? Essa hipersensibilidade. Então, assim, exposto ao meio, a chance de ter uma crise, assim, num shopping, no mercado, é muito grande, né? Então, assim, às vezes a gente vê aquelas crises, né? Então, assim, é importante se conscientizar, porque a gente tem a mania de julgar mesmo, né? Os pais, as pessoas que estão conduzindo, né? É muito então, estímulo para criança autista, né? Muito. É sensorial, é auditivo, visual, né? São as luzes, essas luzes, assim, né? Que tem geralmente em comércio. Elas são bastante... eles são incômodas para eles, né? Se pra gente às vezes já é incômodo, né? Porque às vezes a gente entra num lugar... Eu nunca fui de balada, porque aquelas luzes de balada pra mim, eu saio de lá perdida. Parece um videogame. Nossa, eu saio dali que eu falo assim, gente, como que consegue ficar dentro disso? Aí né? As luzes e o som alto de uma balada, eu tenho vontade de sair correndo, porque parece que subiu uma coisa, aí aquilo parece que vai me dando uma agonia, eu tenho a sensação de que eu vou desmaiar, de que meu corpo parece que começa a formigar. A primeira vontade que eu tenho, que me vem em mente, assim, eu vou sair correndo desse lugar. Aí eu fico imaginando, né, porque a gente fica imaginando, porque a gente não sabe o que eles vivenciam em relação a isso, o que deve passar dentro deles, né? Sim. É uma angústia muito grande, né? Porque o som, assim, de um copo caindo, às vezes, assim, no restaurante, né? Os pratos, né? Na cozinha, quem senta perto da cozinha, assim, ele é vezes 1000. Então, assim, é muito, muito ruim. Assim, outro dia eu fui numa churrascaria e fazia tempo que eu não ia em uma, né? E, assim, quando eu entrei, aquele barulho, né? E, assim, eu me senti um deles, talher né? batendo, copo, e, assim, gente falando. As pessoas falando alto, as crianças correndo, né? E, assim, você não sabe como se concentrar. Eles precisam, né, se concentrar para poder se organizar, né? Então, assim, é difícil, né? Assim, é muito comum ver eles colocando as mãos, né, no ouvido. Essa cena é muito comum, né? Porque eles precisam se organizar, até o flapping, né, as estereotipias, eles vêm para poder se organizar. Então, assim, você acha que a criança está
né? Fazendo a birra. E às vezes ele só está se organizando, né? Procurando ajuda, né? E cada um descobre a sua regulação emocional, né? A maneira de se regular emocionalmente. Pode ser ou tampando os ouvidos, ou agitando as mãos ali, ou muitas vezes quando a gente fala, né? O que eles falam, dependendo do tipo do autismo, é eu entrar no meu mundinho. Eu preciso entrar no meu mundo para eu me reorganizar, né? Para depois ir pro mundo externo. Que na realidade todos nós temos, né? Sim. Em menor ou maior grau, a gente também tem isso. Aquele momento que você fala assim, gente, eu não quero ver ninguém, eu quero ficar quietinha, me deixa aqui. Sim. Tem um momento da nossa vida, nem que seja uma vez por ano, a gente tem um surtinho desse, né? Sim. Eu não sei você, Tati, mas é na nossa profissão, Thalita também, tem dia que é tipo assim, meu Deus, não quero ouvir ninguém falar que tá com dor na unha do dedão do pé. Não chegue perto. Sim. Mas é que, às vezes, a nossa régua, né, do elevar ao extremo, comparada com a de uma pessoa autista, é muito diferente, né? E quando a gente fala, um dos temas que também muito polêmico dentro do autismo, já entrando, tá, Tati? É a questão do termo espectro. Sim. Como que é visto hoje? Porque se a gente for olhar as fontes, né, tem locais que falam assim, não, que pode ser utilizado, tem locais que falam assim, não, é um termo meio não utilizado mais. Sim, o certo é espectro, né? transtorno do espectro autista. Uhum. Não é uma doença, não é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas, né? Então, assim, provavelmente uma criança que demore a falar, né? Tem aqueles autistas muito específicos, né? Que não fazem contato visual, que não interagem com o meio, que seria o grau moderado, desde o grau leve, que é tudo muito sensível. Então, assim, a mãe vai descobrir na adolescência, né? Talvez uma pré-depressão, porque a criança não se sinta inserida no seu meio, né? Então, assim, são conjuntos de sinais e sintomas. O certo é falar espectro. Muito bom. Eu vi uma matéria que eles falavam, né, das questões do símbolo, né? O que melhor representaria o autismo. Eu vi uma que eles falam que é a cor azul. Sim. Que é por causa que a maioria, né, são meninos. Que até por questão da dificuldade de identificar, né, o autismo em meninas ainda é muito grande. Então eles falavam sobre isso. Eles faziam referência ao autismo com o mar, por isso da cor azul também, do mar, que falou que o autismo, ele é como as ondas do mar, né? Vai e vem, a hora a maré tá alta, a hora a maré tá baixa, tem hora que tá tudo tranquilo e tem hora que vem, né? É assim que a gente vê o tratamento. Aquelas tormentas. Altos e baixos. E às vezes você regride um pouco, né? Olha, e agora o quebra-cabeça. Sim. E agora tá se usando, né? A questão do quebra-cabeça com a fitinha, até nos colares, né? Que eles estão vindo aí. Isso. E é porque eu fui buscar, né, a história dos símbolos. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, tem independente de qual, todos têm muito a ver, né? Sim. Com o que acontece. Essa questão do mar... Eu achei poético. Sim. Eu achei muito poético essa questão do mar, assim, de relacionar. Até porque eles são uma emoção pura. Emoção pura. É emoção pura. Você fala de mar, você fala de água, é emoção pura. Sim. Tanto que quando acontece uma crise, a gente faz uma análise funcional e sempre assim a primeira pergunta, qual foi o antecedente? Porque, né? Com certeza aconteceu alguma coisa antes. Por que a gente isso não consegue... análise do comportamento. Mas eu estou parafraseando com o mar, né? É verdade. Sim. Porque a maré, quando tá alta, você consegue prever, né? Que ela... Sim. Né? Só acontece um tsunami se tiver um terremoto, né? Sim. Se algo tem que, algo né? tem que acontecer para que outro aconteça. As placas em tectônicas estão ali, né? Então, assim, é uma coisa muito submersa. Mas a gente tem que ter a sensibilidade para identificar. E sim, a prevalência hoje, né? Saiu recentemente um estudo que tá 1 para 36. O que é bastante alto, né? Mudou, teve uma atualização, fez semana passada, essa atualização internacional. E a prevalência, né, é maior em meninos, né? Por isso do Abril Azul, né? Bem, e Adriana, nessa questão, né, a gente vem colocando aí, o que a gente pode colocar de orientação para os pais que estão com crianças pequenas em casa,
que eles devem prestar atenção? Porque, ó, se a gente for colocar, né, cada 36 pessoas, né, uma está vindo aí, está apresentando, está descobrindo, né, o espectro autista, o que a gente pode colocar para as pessoas como um alarme de, olha, presta atenção, vai buscar, como que você orientaria, né? Só para Pra ilustrar, antes da Sim, tua sim. resposta, se é 1 para 36, em breve, pelo menos uma pessoa na sala do seu filho vai ser autista. Sim. Então, a conscientização é muito Mas importante. sabe que hoje em dia tem salas que tem 3, 4 pessoas autistas. E é muito comum isso, né? Sim. Você conversa, né? Se você conversar com uma pedagoga, vai falar assim, olha, na escola tem 2 nessa sala, 3 na outra. Isso é muito comum, né? Toda vez que eu me identifico como sendo da área, né? Trabalho com autismo, as pessoas já falam, olha, né, na escola tem 2, na escola do meu filho tem 2, eu vou no médico e falo, na classe do meu filho tem 2, não sei aonde, sempre alguém conhece, né, então assim, não é alguma coisa assim que não tenha por aí, que Ninguém a gente nunca não tá teve falando de uma contato. coisa rara, pelo menos a pessoa pelo menos teve um contato na vida, né, então assim, o brincar, respondendo a pergunta, o brincar funcional. Aquela criança que enfileira carrinhos, que não sabe dar uma função para o brinquedo, que fica mais quietinha, que não tem contato visual, que não tem a imitação motora, ou você joga um beijo, ela não joga, você bate palma, ela não bate. Então, assim, essa imitação motora, imitar os pares. Geralmente a criança em escolinha, ela tende a imitar, mesmo que for o bater, o morder, né? O inadequado sempre vem a imitação primeiro, né? Então, assim, aquela criança que é mais quietinha, né? Que não chora. Então, assim, e também tem muita... A seletividade alimentar é um indicativo, né? Então, assim, Por a criança isso, que não come. A questão da certas seletividade coisas. alimentar. Por isso que também seria interessante você inserir os alimentos aos poucos. Sim, sim. Porque hoje em dia coloca-se somente pela questão alérgica. Sim, é verdade. Mas se a gente for pensar nesse sentido da seletividade, né, você identificar o que a criança ela tá rejeitando ali, né? Sim, sim. E sempre apresentar, né? Porque assim, como eles copiam, a gente treina para que seja a imitação, os pais devem sentar à mesa, mesmo que a criança não coma, mas oferecer o alimento e comer o alimento na frente da criança, né? Porque assim, como é que você vai querer que o seu filho coma brócolis se você não come, né? Se seu marido não come. Se você come no sofá, como é que você quer que a criança coma a mesa, né? Então, assim... E aí, às vezes, a gente fala, né? A seletividade alimentar é só a ponta do iceberg. Sim. Porque por debaixo, ali daquelas águas, a gente tem análise da textura, análise sensorial, a questão da projeção, até mesmo de cor. Tudo isso pode fazer sentido, né? Sim. E uma das coisas que eu acho que você, como sendo fono, entra numa questão muito sobre atraso de fala. Sim, mas como nós viemos como numa pandemia, eu já vi muitas crianças, muitas mães preocupadas com os filhos com relação ao atraso de fala, mas com dificuldade em separar. É algo da pandemia, que meu filho nasceu em pandemia, com isso foi excluído de uma sociedade, né? Involuntariamente, ou é algo indicativo para um diagnóstico de TEA, Sim. né? Quando as mães vêm, assim, a gente sempre orienta que procure o neuro, né, ou até o psiquiatra para só o médico que pode dar o diagnóstico. Mas independente do diagnóstico, se é um distúrbio específico de linguagem ou se a criança tem traços autistas, né, que vai ser investigado para dar o diagnóstico, a terapia mesma, né? Então, assim, criança pós-pandemia, realmente, eles vieram com bastante distúrbio específico de linguagem, atraso, porque não conviveram com outras crianças, criança aprende por imitação. Então, assim, falta de estímulo, porque foi oferecido tablet, televisão, porque não tinha lazer, né? Assim, o lazer estava bem restrito, a convivência com a família, com os primos, que geralmente isso é uma coisa que desenvolve bastante as crianças. Então, assim, na terapia fonoaudiológica, independente de ser autismo ou um distúrbio específico de linguagem que já aconteceu, né? Acho que eu já dei
algumas altas aí, porque a criança em 6 meses de terapia, ela iguala, né? Então, assim, quando não é autista. Então, assim, a terapia é a mesma, o estímulo é o mesmo. Mas existe, sim, muitas crianças que ficaram em casa em apartamentos, nem na área do play foram, e aí não viram outras crianças, ficaram só na galinha pintadinha, nada contra a galinha pintadinha, né? Eu já tenho tudo contra a galinha, já cansei dessa galinha. Mas assim, então assim, as mães acham que estavam aprendendo, realmente a linguagem ela vem, mas assim, uma coisa que é importante, né, que é um sinal importante, é a linguagem funcional. Então assim, a criança, ela aprende a falar com esses estímulos, né, no caso do autista, mas ela não dá função para a fala. Então, assim, ela fala, mas ela, assim, ela não busca um amigo para brincar. Ela não vai até o amigo e fala, vamos brincar comigo, né? Vamos brincar de esconde-esconde, vamos brincar de roda-roda. Não. Então, assim, ela sabe falar, mas ela fala quase como se estivesse repetindo. Então, assim, você quer água? Aí ela responde para você, você quer água? Né? Mas ela não dá a fala funcional. É quase como um papagaio, só fala. Isso, só fala, só reproduz. Entendi. Mas não tem a fala funcional. Que é isso que a gente ensina na terapia. E tem... porque eu já peguei algumas pessoas com essa fala, né? Da questão de idade certa para você dar um diagnóstico. Não sei se vocês já viram isso. Porque até tal idade não pode dar o diagnóstico, não pode fechar o diagnóstico. É só depois de tal idade. Isso mudou bastante. Mas, assim, realmente, muitas crianças tiveram um diagnóstico atrasado por causa disso, né? Assim, geralmente a mãe vai muito em pediatra e fala, olha, vamos esperar até os 5 anos, né? A fala vai vir, né? Talvez... E assim, não se deve esperar. Assim que você identificou, tem que levar para o estímulo, né? Para a estimulação precoce, né? Porque se for só um atraso, ok. Mas, assim, a chance dessa criança usar a neuroplasticidade, essa intervenção precoce, para ela se inserir e brincar com a brincadeira da idade dela correta, não ficar atrasada, não ficar de lado, né? Porque é muito importante isso, né? Que a criança já se sente diferente desde pequena, né? Então, assim, acho que o diagnóstico precoce é muito importante e não se deve esperar. Você viu aí que tem um alerta, acendeu a luzinha vermelha, tem que correr. Aqui no Brasil a gente não tem a questão da educação em casa, né? Não sei nem se é possível ainda ter educação em casa. Não. Aqui no Brasil eu sei que ou não tem ou é muito raro. Mas lá fora tem, nos Estados Unidos tem. E eu vi algumas matérias um tempo atrás falando que os pais, principalmente de crianças na primeira infância, que elas estavam deixando de colocar os filhos nas escolas por medo da criança sofrer com bullying, sei lá, qualquer problema dentro da escola para aprender em casa, e estava dificultando ainda mais a vida dessas crianças. No caso, todas crianças autistas. Sim. Como é que resolve isso aqui? Porque, tipo, tem pais que têm medo. Mas como é que a gente consegue inserir uma criança e, né, não prejudicar o quadro? Nossa, é muito importante a inclusão. A criança tem que estar dentro da escola. Aí é Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso, ela tem que estar. Porque assim, tem 2 pré-requisitos para a fala, né? Falando do autismo e falando da técnica que eu uso. Que é o contato visual. A criança tem que ter o contato visual instalado e a imitação motora. Mas a imitação, ela só vai aprender com os pares dela, que são as outras crianças, né? Então, assim, ela tem que estar incluída no ambiente em que ela vive, né? Então, assim, eu acho assim, essa maneira de ensino em casa é uma exclusão, né? Sim. Ainda bem que no Brasil não tem, né? Sim, e na matéria ainda falava dos pais que educavam em casa, que assim, a criança ela conseguia desenvolver, por exemplo, a parte motora, né? Porque treinava, recorta, cola, essas coisas. Mas a parte de comunicação entrava nessa questão da imitação. A criança reproduzia, e só isso, mas ela travava. Chegava no primeiro ensino fundamental, que era quando os pais resolviam colocar na escola de fato, a criança não fazia nada. Não conseguia interagir, entrava em crises. E aí a escola tem que chamar, é bem complicado. Se a gente já vai entender... Aí baixou a pedagoga aqui. Se a gente já tem que entender que o processo de educação infantil, ele é crucial para trabalhar a parte da sociabilização da criança, a gente tirar ela desse processo, gente, é extremamente
fora de cogitação ali. Independente de qualquer síndrome, qualquer espectro, qualquer coisa que a criança tenha. É um direito dela adquirido, até por lei, que ela vá frequentar a escola para ter esses desenvolvimentos. Eu entendo que hoje em dia a escola tem algumas lacunas para trabalhar com essa criança. Mas se um professor, uma escola que é preparada para isso, ela não consegue suprir, imagina essa criança sozinha em casa. Sim. E tem a lei Berenice Piano, que muitos pais não sabem, mas assim, é dever do Estado oferecer o acompanhante terapêutico. Isso é lei. A criança tem direito. Então, assim, se ela não consegue se desenvolver sozinha, ela tem direito a essa ajuda, né? Mas é que tá, a gente entra nessa parte de recursos. Quando eu vejo um pedagogo ou um educador que é contra a inserção, por incrível que pareça, dessa criança... Existe. Aí eu vou perguntar, mas por quê? E se fosse seu filho? Aí a gente vê que esse pedagogo, esse professor, ele ele não dá conta o suficiente, ele fala assim pra mim, ou eu cuido de 15 crianças numa sala de aula, ou eu cuido desse autista. Porque a escola mesmo não disponibiliza esses recursos, né, de um profissional para essa criança autista dentro desta sala de aula, entendeu? Essa lei eu já ouvi falar dela, mas eu não sei ela a fundo. Para eu conseguir, aí já fica até uma dica para os pais, né, que estão de repente correndo atrás desse processo aí. Para eu conseguir esse auxiliar dentro da escola, eu preciso estar com o diagnóstico fechado, ter documentação. E quem é que faz essa solicitação? É o pai ou é a escola? Até onde eu entendo do processo, precisa ter o diagnóstico fechado e a solicitação do médico. O médico tem que solicitar o acompanhante terapêutico. É o médico que faz a solicitação. Tá. Porque assim, o que a gente visa na escola? Autonomia e independência. Né? Então, assim, se a criança não tem autonomia e independência, precisa desse acompanhante. Só que a lei, ela não é específica. Então, assim, qualquer pessoa pode ser acompanhante terapêutico. Assim, uma pessoa que tem um ensino médio, mas que nunca tenha visto um autista ou um PC ou um portador de síndrome de Down. Então, assim, pode ser qualquer pessoa. Então, assim, inclusive, sei lá, um aprendiz, né? Desses menor aprendiz que existe. Então, assim, é muito abrangente, é muito vago. Então, assim, eles colocam uma pessoa que acaba virando uma babá da criança, né? Então, assim, que não estimula a autonomia, que não é essa função, né? Não é mais para auxiliar o professor e não a criança, no caso. Isso. Então, assim, tem uma defasagem na lei. Né? Porque por mais que isso é uma pena, né? Sim. Isso é uma pena. Eu ainda vejo muitos casos de... É preconceito mesmo, né? De pessoas que falam assim, mas se a criança é autista, ela não tem que estar numa escola regular. Eu já ouvi isso. Como é que eu vou saber quando tem que inserir a criança numa escola regular ou não? Como é que eu faço isso? Eu acho que todas têm que ser inseridas independente. Né? Porque, já ouvi de um parente próximo, eu tenho um primo que, ele é autista de cabo a rabo. E a pessoa falou assim, mas ele não tinha que estar na escola normal, ele tem que ir para a escola X. Né? E aí você fala, poxa, mas... Se o médico consegue, como é que eu vou saber para onde que eu tenho que levar essa criança? Isso é exclusão. E aí que tá, ela falou exclusão. Só que às vezes a gente tem por hábito, nós seres humanos queremos ser exclusivos, queremos ter exclusividade. E às vezes um pai falando disso de um filho, tá querendo que o filho seja exclusivo, mas não tá pensando no bem, na interação social do filho. Porque este filho, se ele for, no caso, se ele fosse criança... Que adulto, que jovem que ele vai crescer? Excluído da sociedade, né? Porque se o próprio autista, ele tem como comportamento reflexivo, no sentido de se excluir, de se auto-excluir, né? Aí a sociedade, ela só reforça, né? Sim, só reforça. Os pais, assim, às vezes... com medo, né, querendo proteger, eles até, né, existem escolas, né, que, né, aqui em Campinas tem, lá em Campinas tem, e existem muitas por aí, né, que atendem exclusivamente essas crianças, né, mas, e pais querendo proteger, né, com medo do filho sofrer diversos. Bom, as influências externas estão aí, né? São muitas, não deixa de ser uma segregação, né? Sim.
Aí cresce, porque tá numa bolha. Sim. Cresceu, ó, agora tu vai pro mundo. E aí? Como é que faz, né? Sim, e os pais precisam pensar também que não são eternos, né? Pois A gente precisa dar autonomia e independência para as crianças, né? Isso é extremamente importante. Adriana, eu vim acompanhando aí, né, que nem a gente falou, de cada 36 pessoas, uma autista. A gente vem acompanhando esse número crescente e eu acredito que daqui a 5 anos Sim. será menos ainda. Algumas pessoas estão colocando que é modinha. Eu já vi bastante. Já vi sobre isso. Eu já vi bizarro bastante isso, sobre né? isso, né? Chega até. Você para uma pessoa e fala assim, nossa, né? Não. Eu já ouvi assim, antes não tinha nada Poxa, disso. né? Como fazia antes? Como que fazia antes? Sim. Tudo. Quantos não foram até para hospícios, né? Olha. E como que você vê essa parte, com a orientação que você dá, de repente as pessoas falam assim, gente, olha, é realidade, está aí do seu lado. Sim, tem muitos autistas adultos não diagnosticados por aí de grau leve, né? Por causa disso, né? Por falta da informação. Acho que hoje a informação está maior. Eu já trabalhei numa instituição onde chegou um adulto de 42 anos, que os pais tinham falecido, mas que os pais sempre deixaram ele trancadinho dentro de casa, porque ele era diferente, não diagnosticado. E assim, ele tinha baixa visão, porque ele nunca tinha visto o sol. Então, assim, gerou um problema visual, Nossa, né? Caramba. E ele não sabia subir uma escada. Ele nunca tinha comido um lanche na vida dele. Então, assim, a gente teve que fazer todo esse trabalho, né? Ele tinha muito medo das pessoas. Então, assim, você encostava nele, ele já... Então, assim, você falou do hospício, né? Eu me reportei a ele não por ser hospício, mas por ele ter caído numa instituição. Sim. Está sendo cuidado por pessoas que não estavam preparadas. E é muito... É triste isso, né? Porque se a gente verdade, conta isso sempre 50, existiu. 60 anos Sim. atrás, em que a informação era ainda pior, principalmente aqui no Brasil, quantas pessoas com necessidades especiais não foram parar em manicômios Sim. porque não tinha informação? Sim. Ah, você é diferente de todo mundo, então você é louco. Pronto, olha que lógica maravilhosa. Sim. E joga a pessoa lá e, poxa, ela não tinha nada demais. Tem aquela expressão débil mental, né? Tanto que nem se usa, né? Sim. Mas esses termos, manicômio, hospício, débil mental. Sim. Porque Ainda foi bem, muito, né? Ainda Graças bem a que Deus. progresso, né? O débil mental, ainda na minha época de escola, ainda se usava bastante. Tanto Que- como que é o- xingamento quanto para denominar uma Isso, pessoa diferente. Porque diferente. essa é uma palavra... Hoje, agora você falando, faz muito tempo que eu não escuto isso. Mas na minha época pejorativo. escolar, eu escutava muito essa Sim. palavra, essa maneira de chamar as pessoas, de rotular. E até, nossa, me voltou lá atrás agora. Sim. E quando a gente fala de maneira de tratamento, por exemplo, né? O método ABA é para todos, como que é? Acho que talvez as pessoas talvez não tenham nem acesso à informação, o que seria, né, o É. método O ABA método para as ABA. pessoas? Sim. Então, vamos lá. A ABA é a análise do comportamento aplicado, que se baseia da técnica do behaviorismo. É uma ciência, não é um método. Por quê? Eu vou explicar. Skinner. O método é algo que você replica para todos, né? E o ABA não. Ele tem depois da avaliação, ele tem aquele plano feito para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele adulto. Então, ele é específico. direcionado. Por isso que ele é uma ciência, né? Porque ele não é igual. Se fosse igual para todos, seria um método que é replicado. O ABA é para todos. O ABA é para todos. Inclusive, não só para autistas, né? A gente se aplica o ABA até em casa, com a mãe, com o marido, com Precisa. Os reforços positivos, João, as João, contingências. Próximo curso. Sim, o ABA é para todos. Muito bom. Sim. É bacana a gente entender essa parte, né, quer dizer, você vê em vários lugares, né? Método ABA, sistema, não, que você falou, não é método. Ciência. Isso. ABA, trabalho com ABA. Mas poucas pessoas sabem como que acontece, o que é feito. Algumas pessoas ainda relacionam ABA como um tipo de atendimento médico. Sim, Né? sim. Que eu já peguei bastante isso. Meu filho passa no ABA, como se estivesse passando num médico Porque ali. tem profissionais Isso. que se vendem assim, pra chamar a atenção, É entendeu? porque virou mesmo
praticamente um comércio, né? Eu falo, né? A gente tem até um pouco de cuidado para falar nisso, mas é verdade, né? Porque assim, você entra na internet, tem cursos aí de 20 horas, 14 horas, 16 horas, né? E você, melhor do que eu na análise do comportamento, você acha que é possível fazer um curso assim? Curso grátis. Rapidinho, né? assim, rapidinho, né? Porque assim, você, apesar de ter a pós-graduação, eu sou supervisionada, então assim, eu preciso de uma supervisão. Assim, mesmo que você faça a pós-graduação, você vai precisar de uma supervisão sempre, né? Então assim, você fazendo um curso de um final de semana, você não vai conseguir aplicar isso. A não ser que você, né, seja só na verdade, um acompanhante terapêutico, mas você precisa fazer um curso de aplicador, né? Que aí vai por várias esferas. Aí você precisa, assim, por exemplo, na terapia, tudo é com câmera. Então, assim, sempre tem uma supervisão te olhando, te direcionando. Então, assim, você não... É sempre 1 para 1. Então, assim, raramente, só nos casos de habilidades sociais que a criança requer, que a gente junta elas, né? Mas, assim, no começo é sempre 1 para 1. E sempre com um ambiente monitorado. E aí, esse caso vai para uma supervisão. Porque, assim, a criança, no caso, o autista... Você não sabe como que vai ser a resposta dele. Então, assim, você aprende a aplicar aquele protocolo. Mas, assim, o score, aquela resposta, o que você vai fazer com isso, né? Você precisa ir pra frente com o tratamento. Desafio, é um desafio. Deixa de ser um desafio, porque a gente tem que tratar o indivíduo como um ser social, mas único, né? Aí, por mais que o ABA seja de acesso a todos, qualquer pessoa, né? É algo que tem que ter ali uma descoberta guiada muito, assim, única mesmo, né? Você pode aprender a estabelecer um contato visual, a ensinar uma criança com imitação motora. Ok, mas o que você faz com isso depois, né? Para onde você vai levar essa criança? Que hoje em dia eu vejo que é o principal de tudo e é o que menos as pessoas estão dando atenção. É o que fazer com todas as informações que você vai adquirir ali. Porque assim, a informação, os livros estão aí, os cursos online estão aí, né? Mas assim, para onde você vai? Uma criança, ela entra, você nunca sabe, mas assim, em que fase ela vai entrar em desorganização? Então, assim, o que ela pode fazer? Ela pode virar uma mesa, virar uma cadeira, ela pode desenvolver um comportamento autolesivo, então começar a se morder. Aí, então você, aplicador ABA, o que você vai fazer agora, né? Então, assim, por isso que você tem que estudar bastante. Isso eu ia até te perguntar agora. A gente ouve falar muito, né, do autismo, dos níveis, né? Sim. Como que é? E antigamente se tinha ainda o Asperger, né? Isso, que se falava que hoje em dia já não se utiliza mais também, né? O que você pode estar passando pra gente, até do Asperger, né? Porque, né? Que veio, mudou, teve-se muitas mudanças, né? Ainda nessa questão dos níveis do autismo, que agora leve, de suporte, né? Isso. De suporte, tudo, para o pessoal também estar entendendo. Porque eu acompanho uma página no Instagram que chama Terapias em Quadrinhos. Não sei se você conhece. Sim, maravilhoso. E eles colocam muito dessa questão, mas você não tem cara de autista. Mas você é autista mesmo? Você tem certeza disso, né? Sim. Então, para as pessoas entenderem que a ideia ainda que uma grande maioria tem de autista é o quê? É aquele que fica gritando, surtado, que fica correndo pela escola. Sim. Mas existem, né, vários níveis aí e pode migrar de um para o outro, né? Isso, pode. Tanto retroceder como avançar, né? Asperger, antigamente era dito como o gênio, né? Então, assim, aquele grau que é leve e que as pessoas têm super poderes, né? Assim, tipo assim, ele sabe falar muito sobre astronomia, ele é um gênio naquilo, né? Então, assim, ou ele é um gênio em TI, né? Mas, assim... Tipo o tal do superdotado. O superdotado, isso. E eles eram... esse termo Asperger era o sobrenome de um médico, né? Que deixou de ser usado agora porque tem-se, né? Desconfiança de que era usado
crianças como cobaia, né? Então, assim, as crianças autistas. Deixa né? abaixo, né? Tem bastante coisa falando sobre isso agora. Então, assim, deixou de ser usado, não se usa mais. Então, se usa os graus leve, moderado e severo, né? O leve, o autista leve, ele vai até o mercado de trabalho, ele convive, ele tem relacionamentos, ele tem uma vida normal. A única coisa é que ele tem umas questões internas, então a gente precisa acompanhá-lo. Lá no Instituto, a gente acompanha da infância até a intervenção precoce. Nós temos uma bebê de 1 ano e 6 meses e temos autistas no mercado de trabalho. Então, assim, a gente acompanha, os psicólogos acompanham, desde ensinar a pegar um ônibus, até fazer uma entrevista, né? Eles têm essa questão de também como que eu vou paquerar, né? Então, como eu vou chegar numa mulher, até a fase adulta mesmo. Até a fase adulta. Por que isso? Porque isso também pode desenvolver uma depressão, né? Porque eles se sentem e são, né, diferentes. Né? Eles precisam desse acompanhamento. Tem um grau moderado, que é aquele autista que é verbal, mas que ele tem muita intolerância, seja auditiva, visual, sinestésica. Ele tem uma deficiência intelectual importante, né? E os casos graves, que são aqueles casos que são lesivos e autolesivos, não verbais, né? Tem autistas que não conseguem verbalizar, né? Então, assim, usam uma comunicação alternativa, ou PECs. Então, assim, e precisam de medicação, né? Tá. E a questão, assim, né? Porque existem casos que a gente vê que o autismo ele vem junto com alguma outra comorbidade. Sim. E é mais comum vir com outra comorbidade ou geralmente existem casos de ter só o autismo? Né? É comum e a maioria vem com TDAH ou TOD, que é o transtorno positivo desafiador, né? E bem desafiador. Então, assim, são duas... O autismo e Down são duas comorbidades. O autismo e Down é mais raro, mas acontece. Eu tenho 2 pacientes que são autistas e Down. Porque antes eu não ouvia falar tanto, mas atualmente eu tô vendo muitos casos de autismo e Down junto. Sim. Que eu falava assim, até então eu não sabia que tinha possibilidade de vir junto. Aí, de repente, eu vi alguns casos, só que atualmente eu estou vendo muitos casos. Sim. O Down, né, tem a característica física, falando que autismo não tem cara, né? O Down já tem a característica, né? Mas acho que o que caracteriza o Down autista são aquelas características bem clássicas do autismo, que são as ecolarias. Então, você fica repetindo várias frases o tempo todo, a mesma frase o tempo todo, ou uma palavra. Ter hiperfoco. Então, assim, eu tenho hiperfoco pelo Detetives do Prédio Azul. Então, assim, sempre, né, criar aquele hiperfoco. E também problemas de relacionamento. O Down não costuma ser um ser que se exclui da sociedade. Eles são né? bem amáveis. São afetivos e amáveis, até demais. Às vezes até sufoca. Então, tem essas características que causam, né, que você correlaciona. E também ao comportamento, né? Eles não têm não têm essa tendência a ter um comportamento agressivo, né? E o autista já tem, né? Eles têm essa tendência do comportamento, né? Porque eu vejo muito casos, eu no período que eu tive escola, eu peguei alguns casos que eu olhava assim e falava assim, tem alguma coisa ali, mas os pais não eram abertos e não recebiam e não buscavam. Então, aí você acabava ficando meio ali. Mas a minha mãe, ela trabalha em escola, educação infantil, e ela sempre me traz, né, muitos relatos do que acontece na escola. Tanto que ela falou que ela tem um TEA na sala dela, mas ela falou que é um amor, que tá super interagindo com as crianças, ela tá conseguindo colocar isso. Porém, em outras turmas já tem um TEA que corre a escola inteira, que ninguém consegue controlar, que ninguém consegue fazer. Ele fica ali, ele corre, ele grita, é agressivo. Que dica, né, que de repente você daria? Até porque eu recentemente atendi muitos professores que falam assim, eu não sei o que fazer.
Porque a pedagogia não prepara para isso. A pedagogia traz um monte de teoria, um monte de filósofo, um monte de gente que não sabe nem o que é uma sala de aula. Sim. Que nunca viu uma criança na vida, fala o que a gente tem que fazer e quando coloca uma criança com um transtorno desse na minha sala, o que eu faço? É por isso que não pode parar de estudar, né? Tem que buscar pela informação, pela atualização, porque eu acredito que a própria análise do comportamento foi algo que você sentiu como necessidade também, né? Quando eu me formei, eu nunca tinha visto um autista. Então, assim, eu estudei muito, né? Tem a matéria lá de linguagem, onde você estuda, né, os casos, mas, assim, a gente trabalha na clínica escola, então, assim, mas para mim não veio um caso de autismo. Então, a gente tem o estágio, mas o caso de autismo não veio. Eu fui trabalhar com autista sem nunca ter visto um. Nossa. Então, assim, ali eu vi a necessidade de ter que estudar, de ter que ir atrás. Porque, assim, era uma coisa que eu não dominava. Então, assim, eu não conseguia ajudar. Então, assim, eu preciso ajudar, né? A criança a falar com funcionalidade, tudo. Mas, assim, o que eu faço? Eu tenho que correr atrás, né? Mas, falando geralmente as escolas têm a professora de educação especial, né? Tem esse suporte. Mas, como são muitos casos, então, assim, a professora de educação especial não dá conta, né? Uma das coisas, né, seria, assim, acionar a lei também, né, para que essa criança que corra a escola inteira, tudo, tenha o seu acompanhante terapêutico. Outra coisa é chamar a família, conversar, verificar o que está acontecendo, porque sempre tem, né, geralmente precisa ter uma estrutura, encaminhar para uma análise médica, encaminhar para as terapias, para que a criança cada vez mais vá entendendo que ela faz parte daquele todo e para que ela se comporte, né? Assim, não que ela se comporte como assim, precisa se comportar, mas que ela entenda que tem um momento de ficar sentada, tem um momento de andar, tem um momento de brincar, né? Então, assim, para que ela siga... Que é o que a gente vê que não se consegue fazer, né? Sim. Porque o que você colocou no começo, a criança que tem o transtorno, o espectro, né? O que ela faz? Ela consegue se adequar, só que ela precisa ser estimulada para isso. Ela precisa ser direcionada, ela precisa ser orientada ali em relação a isso. Quando você simplesmente deixa... Sim. Você está excluindo. Sim. A gente tem casos que a gente acompanha em algumas escolas, a gente chega lá, a criança manda na escola. Então, assim, já teve colégios de freiras, né? Que a freira fica com a criança no colo o tempo todo. Então, assim, para que ela não corra, né? Então, assim... O medo de se machucar, né? O medo de se machucar. Então, assim, você precisa condicionar, né? Aquela criança. Então, assim, por isso que o ABA, ele ensina a ficar sentado, a andar de mãos dadas, a não correr, a esperar o tempo certo, né? Então, assim, eu acho que as terapias... Né, é fundamental que a criança participe a criança tendo um diagnóstico, ela precisa se tratar. Tá. E aí a gente falou bastante, né, dos níveis, tudo. E esse diagnóstico, a gente falou bastante do diagnóstico, né, mas como que eu consigo esse diagnóstico? Para, de repente, a mãe, né, a esposa, o marido que fala assim, nossa, minha esposa é diferente. Ah, meu marido é diferente. Posso só fazer uma pergunta sobre isso? Antes do diagnóstico em si, porque às vezes eu acho que é relacionado aos pais, alguma coisa assim. É uma questão genética? Pode ser uma questão genética? Eu não sei se tem uma resposta para isso já. Sim. Não, a causa, né, não foi descoberta ainda, né? Então, assim, existem várias hipóteses. Mas a hipótese genética é a que eu acho mais forte. Genética, hereditária. Pelo menos um dos pais tem que ter um gene. Então, como assim, se fosse um gene, né? A gente costuma perguntar na anamnese se tem alguém na família que seja mais retraído, mais... Então, assim, quase, né, 70% das vezes a mãe fala, meu marido é assim. Então, assim,
sempre enfoque no masculino. É mais provável um gene masculino. E 90% das vezes que você vai perguntar, por exemplo, tem algum autista na família? Vamos falar que não. Não, a resposta é sempre não, por causa do diagnóstico tardio. Por isso que já pergunta faz esse tipo de pergunta. Até porque eu não sei, pra mim o autismo tá em evidência dos últimos 10 anos. Agora, nos últimos 3, 4, que tá vindo muito. Porque antigamente o autismo era só como comportamental. Era só criança mal educada, criança que não ficava quieta. Sim. Hoje em dia já se olha uma patologia, com porque é uma neurodivergência. Sim. Tanto que ainda é difícil você fechar um diagnóstico, que nem isso que eu ia falar aqui. Como que a gente fecha esse diagnóstico? Que nem o do meu filho. Ele é grau leve, só que para poder ir, eu passei num neuro, que encaminhou para um psicólogo, que encaminhou para fazer testes, que encaminhou para passar com terapia, que encaminhou para psiquiatra. É uma jornada. É uma jornada. A jornada do louco. Não é aquela coisa que passa no médico, faz um exame de sangue, tá aqui teu diagnóstico. Tá fechado aqui, ó, tá mais certinho. Fácil. Porque é algo muito de observação. É observação. E o médico, em 1 hora de consulta, não consegue. O meu filho fez teste até que a neuro, com aqueles martelinhos de borracha, batendo na perna dele, nos músculos, pra ver. Fez isso. Eu olhei, na hora que eu vi, assim, eu falei assim, nossa. É que como não sai nenhum exame de imagem, né? Não é uma coisa absoluta, ela é muito subjetiva, né? Então, assim, eles precisam desse apoio do psicólogo, do fono. É muito comum a gente receber encaminhamentos, né? Para que sejam aplicados os testes e que a gente passe a nossa impressão, né? Para que o médico consiga fechar o diagnóstico. Para ele ir pro psiquiatra, foi com um relatório da psicóloga, tudo certinho. Aí lá no psiquiatra também não foi aquela, não, só porque ele tá mandando aqui. Não, analisou, conversou, fez um monte de levantamento também. Então, eu falei assim... São alguns meses, né? Não é pra ontem. É algo que não é aquela coisa, fazer um checklist. Não é fazer um checklist ali e falar assim, você se enquadrou em 10 aqui, você tem um a menos ou você não é. Não tem um score para isso. É muito diferente, é muito subjetivo. Muito subjetivo. Qual a média de tempo para fechar um diagnóstico, geralmente? Eu sei que varia muito de idade também da pessoa, né? Sim, mas vamos colocar uns 3 meses, né? Porque você vai numa consulta, você tem um retorno, aí você vai num neuropsicopedagogo, vai no psicólogo, aí às vezes vai pro fono, vai pra TO. Então, assim, é realmente uma jornada. É uma jornada. E aí você colocou também dos níveis, né? Que você migra de um nível pro outro. Sim. O que faz essa migração? O que de repente pode ocasionar na criança, no adulto, no jovem ali, que faça ele migrar de um para o outro? Sim. Pensando na criança, acho que a intervenção precoce é muito importante para que ela use, né, toda essa poda neural e que consiga, né, ir adiante. Pensando num adulto, uma crise pode levar ele para um lugar onde ele demore a sair novamente, né? Então, assim, ele retroceda. Então, assim, se não souber lidar com as emoções, né, as habilidades sociais é uma coisa que faz você retroceder, né, e você não consiga avançar. Falando em casa, escola e terapia, se todos não falarem a mesma língua e se a criança tiver um comando diferente em casa ou na escola, diferente do que ele faz nas terapias, isso faz ele regredir também. Porque o apoio familiar é fundamental, né? É muito. A famosa rede de apoio, né? Sim. Se não tiver esse apoio, regride. Essa integração, né? A casa, a escola e as terapias. E as terapias. Quando eu fiz um curso há bastante tempo atrás, a gente coloca mais de 10 anos atrás aí, que a gente viu alguma coisa sobre autismo e eles levantavam a possibilidade de o autismo ser adquirido. Sim. Desenvolvido, né? Através de um trauma muito forte. Na época eu guardei muito essa informação, porque eu falei assim, caramba,
eu tinha pouquíssima informação sobre autismo, era um momento ainda que a gente não tinha contato com muitas pessoas autistas, nada. E hoje eu trago isso, né? Às vezes eu fico refletindo ainda, que na realidade não é que ela não tinha. Sim. É que algo aconteceu que gerou ali, né, um abalo emocional, e aí aquilo abriu a caixa de Pandora. Assim, então, hoje eu vejo de uma maneira completamente diferente. Mas na época, me levou a um questionamento. Eu falei assim, mas como assim? Tipo, do nada eu bati o carro, sofri um acidente de carro, virei autista. O tico e teco ali não vai mais e falar. aquilo ficou na minha cabeça durante, imagina, mais de 10 anos isso na minha cabeça ali, essa informação rodando ali, que eu falei assim, como? Então eu falei assim, então de repente eu posso ser assaltada e voltar pra minha casa autista? Porque assim, você pode Na teoria passar seria isso. Mas hoje eu entendo. Não foi assim, tipo, veio alguma coisa e você virou. Não, aquilo já existia dentro de você, que desencadeou algumas outras coisas, a parte hormonal, a parte neurológica foi ativada, né? E aí trouxe tudo aquilo à tona. Ou você pode, como várias patologias da saúde mental, né? Você vai se mascarando o tempo todo. Você vai se segurando, deve ser muito difícil para eles, né? Você vai tentando participar do meio, da maneira em que a sociedade exige, né? E aí, quando você se vê com aquele problema, com aquele abalo, você fala, poxa vida, quem eu sou, né? E aí você demonstra, você não tem como se mascarar, você está diante de um trauma, né? Aquele momento do estopim mesmo, né? Sim. É o estopim mesmo. E aí você reage como você realmente é, né? E parando para analisar, eu percebi que pelas informações que ela trouxe aqui, mas baseado no meu ponto de vista, primeiro eu vou afirmar e depois eu vou perguntar o ponto de vista dela. Do tipo assim, você percebe que tanto a sua parte de fono quanto a parte comportamental é uma linha tênue aonde eu vejo que ensinando uma pessoa autista, seja criança, adolescente ou adulto, a falar, a se expressar, a demonstrar o que está sentindo, seja através da própria fala mesmo, é uma maneira de regular a emoção e, inclusive, diminuir as crises que eles podem ter, principalmente no grau 1 e 2? Sim. A gente relaciona muito as crises à falta de comunicação. De você não conseguir falar o que você está sentindo. Por isso que entra a própria automutilação no nível 3, principalmente, né? Sim. Eles não conseguem se comunicar. Então, assim, deve ser muito difícil, né? Você veja bem, você tá sentindo alguma coisa, então assim, aquele barulho tá te incomodando, você não consegue falar, ou você não quer aquilo, ou não gosto que encoste em mim, dá licença, não gosto de abraço, não fica me beijando, né? Pra família, né? Que geralmente faz isso com as crianças, né? A gente ensina eles falarem, olha, eu não gosto, né? Eu não gosto que pegue em mim, porque não gosta, né? A gente não vai entender. Tem gente que não entende. O ideal. Então, assim, a gente não vai ensinar ele a ser diferente. Não vai falar assim, ai, que gostoso, que é o toque. Não. A gente tem que respeitar, mas ele tem que saber se posicionar. É isso que a gente faz. Eu até comento bastante isso com as pessoas, que eu falo assim, que eu vejo pelo meu filho, que eu vou observando algumas coisas dele. Falo assim, que ele foi à minha escola para entender melhor esse processo. O que acontece nessa questão do se expressar, do falar? Sabe aquele dia que você coloca aquele tênis na pressa e você colocou aquele tênis justo apertado? E aí você anda o dia inteiro, você começa a ficar irritado, você tem dor de cabeça, tudo te irrita, mas você não sabe o que é. Aí na hora que você chega em casa, você tira o sapato apertado e fala assim, putz, era isso. E aí eu vejo muito no meu filho essa parte de ele fica irritado, às vezes, com o som, com as coisas, com as pessoas, mas ele não consegue verbalizar o que é. Sim. E aí ele escolhe, às vezes, alguma coisa. Ele acredita que é um amigo que falou uma coisa. Ele acredita que é outra coisa. Porque aí ele vê que ele precisa entender na cabecinha dele, colocar aonde que é. Mas às vezes não é aquilo. Sim. É um todo que está acontecendo em volta. Sim. E eu coloco muito assim, fala, o que você está sentindo? Coloca pra fora. Pra quem acompanha a gente no podcast, meu filho descobriu recentemente, né? Nós descobrimos recentemente, recebemos o diagnóstico dele de autismo tardio, porque hoje ele tem 14 anos. Isso faz
3 meses que ele pegou o diagnóstico dele, tá? Nunca tivemos problemas escolares com ele. É até interessante, né? Porque meu filho passou numa fono quando criança, que ele... Eu brincava que ele tinha eco. Só que ele mesmo falava e repetia o que ele tinha falado. E nós levamos na fono. Ela pegou assim, é normal da idade e tudo, e vida que segue. Não quis nem fazer terapia com ele, nem nada. De estudar, né? Porque era uma ecolalia, já era um indício. E falou que era normal da idade. Quando ele tinha 3 aninhos, levamos ao ortopedista, porque ele andava nas pontas dos pés, gastava o tênis mais de uma parte, tudo. Levamos ao ortopedista, ele virou simplesmente pra mim e falou assim, mãe, ele não tem nada. Agora, se você quer encontrar uma doença nele, eu posso te mandar uma palmilha. Olha, gente, mas olha, que beleza. Olha, que beleza. Desse jeito. E aí você fala assim, nossa, que Só mãe que pior sou eu mãe que, do mundo, né? tô procurando doença no meu filho. Eu já pensei dessa maneira. Estou procurando uma doença no meu filho. E pra quem achar estranho essa observação que você teve, vale ressaltar que você é profissional na área de educação, né? Educação física. Então, se você percebeu que seu filho andava errado, alguma coisa tá rolando. Então, assim, eu vi algumas coisas, mas não eram tão grandes, tão gritantes. Fui atrás? Eu fui atrás. Fui atrás de profissionais. Não foi naquela coisa do achismo. Sim. Vamos perguntar pro vizinho. Vamos perguntar pro outro. Não, fui nos profissionais. Não, tá tudo certo com seu filho. Mãe, desencana, você tá vendo coisa demais. Meu filho sempre foi tímido. Mas ele sempre teve amizades. Mas ele sempre foi tímido. Não, é normal. Faz parte. Não, até certo ponto faz parte da personalidade dele. Ok, mas até que ponto que está atrapalhando? Aí, quando ele entrou na adolescência, pós-pandemia, aí foi o boom, que aí ele entrou com crises depressivas. Sim. Severas. Que corremos pro João lá. Severas. E aí foi onde a gente começou a ir atrás e chegamos na questão do autismo. E ainda o João desconfia de um déficit de atenção, né? O João ainda estamos na investigação dessa parte. Que é uma comorbidade. Olha a importância do que a gente está fazendo aqui, né? A importância da conscientização, né? Isso é uma conscientização. Sim, né? isso é uma conscientização. Uma questão, assim, como você trabalha como fono, e as crianças ou jovens, que seja, que usam os abafadores, como é que isso evolui durante a vida? Ela passa futuramente a não usar? Ou ela vai sempre ter aquilo? Como é que é? Tá. Para a criança usar um abafador, ela tem que ter, pelo menos comigo, ela tem que ter um pré-requisito, né? Ela tem que ter a consciência de que o que atrapalha ela, para que não seja, né? Sempre, né? Para que seja só no momento em que estiver incomodada realmente, né? Então, assim, ela, por exemplo, ela tá no lanche e tá com o 3º ano, ela é do 1º, e tem aquele barulho do 3º, da 5ª série, né? Então, assim, naquele momento ela sabe que tá incomodando e que ela tem aquele recurso de colocar, até acompanhante terapêutico também, né? No caso, ela tá condicionada a isso, desse exemplo que eu tô usando. Mas, assim, é para sempre. Se você tem essa intolerância, se te atrapalha, então assim, a gente vai ser usado sempre. Quando for adolescente, num show, no shopping, festinha em família, né, churrasco, Sim. em qualquer situação. Mas ela tem que ter aquela consciência do que atrapalha ela e que está condicionado naquele momento. Para que ela não viva isso, sempre... para que não seja um... que não vire um isolamento, um isolamento. Né? O meu filho usa abafador, a escola autorizou também, né? Porque a gente conversou com a escola durante todo esse processo. E o que eu mais falo para ele, falo assim, filho, observe, o mundo ele não vai parar. Isso, tem que ter consciência. Algumas coisas também você tem que se acostumar. Aquilo não pode te prejudicar. Isso. Você não pode se sentir prejudicado, você não pode se punir usando aquilo. Mas tenta interagir. Isso, usa nos perfeito. momentos que você acha que nem na escola ele fala assim, mãe, tal momento eu usei, no outro eu tirei, na hora do lanche eu fiquei sem. Então, ele hoje ele consegue identificar os momentos que ele acredita que precisa. Fala assim, mas você não pode usar isso para se excluir ali. Fala assim, não, eu me deixa no meu mundo o tempo todo, 24 horas. Isso, pensando na inserção, pensando na inclusão. Por isso que a pessoa, a criança, o adolescente que for usar, ele tem que ter essa consciência. Que é no momento que estiver
realmente incomodando, não para ele se excluir da sociedade. Porque E hoje tem designs, né, abafadores, tanto Sim. que parece um fone de ouvido. É, o do Eu meu vi filho, ele maravilhoso. Pequenininho, E tem os, tipo, headphone, Sim. né, que é aqueles abafadores clássicos, né, então é bem bacana. tem de tudo. Sim, às vezes eu tenho vontade de ter uma Às vezes a gente também, né? É, Assim, nossa, me sim, deixa sim. aqui. Às Algumas vezes tem coisas gente reclamando, você fala tchau, tô indo Tchau. embora. Você vê que é muito comum nos jovens, né? Quando eu fazia mestrado, eu ficava inconformada no metrô. A quantidade de jovens com fone, mas é pra não responder um bom dia, pra não levantar e dar lugar pra uma pessoa mais velha, né? Ontem eu vi um rapaz no mercado, eu falei, gente, como consegue? Cara, eu passei minha Ouvindo adolescência música, toda com assim. headphone e tal, no mercado. Sabe aqueles fones de fio mesmo? Aham. A minha adolescência inteira, porque foi muito conturbado, eu tive alguns problemas pra me relacionar, principalmente durante o ensino médio, e meu fone de ouvido era a minha paixão. Eu não sei uma usar fuga. fone. Eu não sei usar fone, gente. Eu não vivo sem. Tem até na Eu não sei bolsa. usar fone. Eu não sei se é porque, mas assim, ficou aquele negócio lá adaptado. que pode gerar perda auditiva, pode gerar perda auditiva. Não, e assim, às vezes, moderno. eu não tava nem ouvindo. É, Ou só tava pra- tudo muito baixo, e tipo, só não fala comigo. É só pra não conversar com ninguém. Eu sou da caixa de som, gente. Eu sou da caixa de som. Eu não sei usar fone, nem aqueles adoro. grandão, nem os que põe aqui dentro. Eu gosto dos pequenininhos, aqueles Não. entra... Se eu ficar 15 minutos com aquilo, começa a me dar uma agonia, começa a me dar um Nossa, negócio. adoro. Parece que tô falando do meu cérebro ali. Fone de ouvido e dirigir são coisas assim pra mim que são essenciais. São E as olha coisas só que me momentos acalmam. que você está sozinha, né? Deus me livre, se eu botar um fone de ouvido e dirigir. Não pra dirigir, né? Mas o som do carro tá sempre ligado. Aí pronto, pega a estrada, aí 200. Aí já. Adriana, gratidão, que papo maravilhoso. Ai, eu que agradeço Venha a mais vezes pra gente oportunidade. falar de porque algumas parece coisas. que foram Sim. 10 minutos, né, gente? Ai, passou Mas muito já- rápido, né? Eu acho extremamente importante que a gente falou de conscientização. É. De repente, a gente trazer um dia pra falar só das crianças, É. adolescente, adulto. E de repente, se você tiver pessoas lá, né? Sim. Que são trazer aqui pra conversar com a gente, pra É. passar pras pessoas. Eu acho que os isso é adultos do conscientização. mercado de trabalho, É. acho que, né, eles gostariam, sim, de falar Como um é pouquinho mesmo o do nome que... da clínica? É Instituto Aba Beija-Flor, Lá em em Campinas. Campinas. Porque eu acho bacana a gente trazer e as pessoas. Pra mim, a conscientização é além de só falar. É você mostrar, as pessoas verem aquilo acontecendo. Sim. Então, você mostrar para as pessoas, olha, nós estamos aqui com 2 pessoas que são autistas, estão trabalhando, é vida que segue, é tudo lindo, maravilhoso. As Sim. coisas acontecendo, nós não estamos falando de um extraterrestre. Até para os pais que têm o diagnóstico recente, né? Porque eles estão vivendo o luto, né? Ainda do diagnóstico, né? tudo Saber muito que novo também, sim, assustador. que tem um prognóstico bom, Eu né? falo que, assim, pra mim, a única coisa que me deu um certo abalo na hora foi assim, tipo, meu Deus, como que eu não percebi isso até agora? Mas você percebeu? Então, aí você depois eu percebeu. comecei a falar assim, não, mas eu percebi, eu só não fui amparada pelos Sim. profissionais que deveriam ali, naquele momento, me dar o suporte. E daquela parte assim, nossa, e se alguém em algum momento ele tiver algum preconceito na escola, como que eu vou reagir, como que eu vou orientar ele? Sim. O meu momento foi esse, mas também foi muito Até rápido, assim, de porque- tipo, vamos Movimento embora. negócio. Quem Assim. convive com um autista, seja qual grau for, na escola, no trabalho, familiar, quando eles te permitem entrar no mundo deles e você se permite conhecer esse mundo, cara, você nunca vai conhecer algo tão rico Verdadeiro. na sua vida, porque é uma amizade muito forte, é um amor muito forte, é tudo muito preto no branco, não tem o fingimento que as Sim. outras pessoas têm, o deles é muito puro. É um amor incondicional. É. E assim, você sabe que aquele sorriso é pra você. Sim. Não é um sorriso falso. Verdadeiro. Você sabe que aquele elogio é de verdade. Você sabe que aquele afeto, se ele for te entregar alguma coisa, ele pensou realmente em Sim. você. Ele não tá querendo nada em troca. E se ele falar pra você que a sua roupa tá feia, é porque, porque a sua tá roupa tá feia. muito feia. É, eu falo que é dotado de um sincericídio, Sim. assim, É. que é fora do Eles comum são da João. muito sinceros. A nossa psicóloga foi fazer um treino desses de ônibus, né? Pra pegar ônibus. E o autista do mercado de trabalho estava falando sobre a mulher ideal. Aí ele
tipo assim, ele criou uma mulher ideal, tem até o nome, eu esqueci da mulher, ele deu um nome pra ela. E aí, dentro do ônibus, quando eles subiram, né, ele começou a falar, e ele falou um pouquinho alto, né, porque assim, tava o barulho do ônibus, né, e ele tava se incomodando com aquilo. Ele falou assim, olha, eu jamais namoraria com uma mulher igual você, porque você é gordinha. E... É o sincericídio, acabou com a pessoa. Mas ela riu muito, ela falou assim, olha só, você não pode falar isso para as pessoas, porque às vezes você magoa, então assim, a gente ensina, né? Mas que ele pensa. Eu acho que esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio, Verdade. porque eles são dotados do sincericídio. E eu falo muito para as pessoas assim, do meu filho, a partir do momento que veio o diagnóstico, o que muda é, poxa... isso aqui agora faz sentido, esse comportamento. Esse comportamento também tá fazendo sentido. Entender o outro, né? E você realmente do jeito acolhe. que ele é e acolher. Isso. Porque, que nem o meu filho, pra se regular, ele dorme. Pô, numa adolescência, de repente, uma criança chegar da escola e dormir, pra outras pessoas vai ser visto como preguiça. Filho de papai. Filhinho de papai. Por aí vai. E hoje a gente entende, não, olha, ele dormiu porque alguma coisa aconteceu na escola que gerou alguma emoção, alguma coisa que ele se desgastou tanto. E ele precisa se regular. Ele precisa se regular. Depois que ele se regula, a gente pergunta, foi tudo bem? Sim. E aí é o momento que ele está preparado para compartilhar com a gente se aconteceu alguma coisa. E a cultura pop também colocou aí em evidência, né, a questão do autismo. Quem não teve oportunidade, assista na Netflix a série Uma Advogada Extraordinária. Sim. Mostra muito sobre o que é tudo isso, como é a integração, né, no ambiente de trabalho, principalmente. Para quem nunca teve contato, acho que é uma portinha legal de abrir. Já começa bem. Foi, assim, uma educação que a Netflix trouxe pro mundo, né? Sim, verdade. Do outro lado do mundo ainda. Verdade. Ó, pessoal, vai ficar aí para vocês, tá? Do Instituto, tá? Para vocês estarem acessando. Vocês podem procurar lá a Adriana. Nós vamos trazer ela mais vezes pra gente estar falando sobre alguns assuntos mais específicos mesmo, porque eu acho que a gente precisa abordar isso de uma forma mais específica para cada um, porque deve ter muita gente aí com um pouquinho atrás da orelha. E agora? Será? Não sei o quê. Então, procura ela lá, entra em contato. Percebeu qualquer coisinha? Vai atrás. Não deixa pra depois. E quem quiser também, né, mandar dúvida na página do Metamorfose. Isso, que né, a gente passa de pra ela. perguntas. E para uma próxima visita dela, que ela puder vir, né? A gente junta um compilado aí de dúvidas e ela responde. E é isso também, aí, né? a gente já tira também, certo? Muito bom. Adriana, gratidão. Eu que agradeço. Adriana. Portas Obrigado, abertas viu? do Metamorfose. Realmente foi um papo maravilhoso. de calçado. Pessoal, um super beijo e até o próximo Até a próxima. Metamorfose. Beijo.